no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Wander Wade. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, é sempre uma satisfação estar aqui novamente. E o nosso tema de hoje é risco cirúrgico. O que é risco cirúrgico? Marcos, risco cirúrgico é o termo utilizado comumente para o que nós chamamos de avaliação cardiológica antes de procedimentos ou cirurgias. Então, um risco cirúrgico que muitos entendem como se fosse um exame, como um eletrocardiograma, por exemplo. Muita gente interpreta o risco cirúrgico como se fosse um eletrocardiograma ou algum tipo de exame que você faz lá e o médico dá um laudo liberando. Na verdade, ela é uma avaliação médica. O risco cirúrgico é uma consulta cardiológica, uma avaliação médica, visando especificamente saber se aquele paciente ele está com condições, do ponto de vista cardíaco, lógico, né? E se ele está com condições cardíacas de se submeter a um determinado procedimento. Então, o objetivo o que é o risco cirúrgico é uma avaliação cardiológica. Certo? É uma consulta com o cardiologista onde ele vai avaliar o paciente para quê? Para saber se o coração do paciente está em boas condições, está em condições de ser submetido a uma cirurgia ou a um procedimento que está sendo programado aí e que não tem a relação direta com o coração. Habitualmente é isso. Agora, quem precisa fazer o risco cirúrgico? Quem precisa fazer o risco cirúrgico? Quem define quem precisa fazer o risco cirúrgico é o médico que o solicita. Muita gente atribui o risco cirúrgico a definição de quem precisa ou não ao cardiologista. Na verdade, quem precisa de avaliação de risco cirúrgico é definido pelo médico que acompanha o paciente e que decidiu que fará um determinado procedimento no paciente. Pois é ele quem conhece o paciente e vai colocá-lo numa determinada situação onde ele passará por uma sedação ou anestesia e será submetido a um procedimento ou a uma cirurgia. E por que isso? Porque quando você é submetido a um processo de sedação ou de anestesia e passa por um procedimento, especialmente os procedimentos cirúrgicos, existe o nosso organismo, embora não sinta nada, porque você está sob sedação, ele desencadeia o que nós chamamos de uma resposta endócrina e metabólica com a liberação de diversas substâncias que têm efeito sobre a circulação e podem ter efeito direto sobre o coração. Então a pressão pode subir ou pode baixar, você pode ter mudanças na dinâmica circulatória que vão refletir-se em alguma alteração no coração. E se o paciente já tiver um problema cardíaco prévio, mesmo que ele não conheça, mesmo que ele não saiba que tenha, você pode pode entrar num procedimento para poder resolver um problema e sair com outro, sair com um problema cardíaco. Mas quem define, quem precisa do risco cirúrgico, como a gente falou, é o médico que está realizando ou que está querendo realizar o procedimento. Via de regra, vou falar aqui pelo que habitualmente a gente vê, via de regra, os riscos cirúrgicos são solicitados para pacientes em condições eletivas ou em condições de urgência relativa, mas onde ainda há um tempo hábil para que o paciente possa passar por uma avaliação cardíaca e fazer algum ajuste necessário. Em condições de emergência, nenhum médico vai solicitar um risco cirúrgico, porque essa é uma atividade ambulatorial, você habitualmente precisa de um risco cirúrgico, você vai marcar uma consulta para ser avaliado, para o médico examinar, ver se o coração está em condições, porque se o coração não tiver em condições de suportar a cirurgia ou o procedimento, a gente primeiro vai tratar o coração para depois tratar aquele determinado procedimento. Agora você imagine tudo isso numa paciente que está entrando em trabalho de parto.
simplesmente não vai acontecer. Então, habitualmente, risco cirúrgico não é solicitado para parto, a não ser que a paciente já tenha uma condição cardíaca prévia conhecida, durante a gravidez ela desenvolva algum tipo de complicação, e aí, às vezes, a equipe de obstetrícia, ela solicita uma avaliação cardíaca apenas para auxiliar aquele momento ali que haverá no parto, em termos de ajuda no tratamento médico. Mas o parto ele vai acontecer de uma forma ou de outra. É da natureza. Se não houver um parto cesáreo, a mãe vai, o organismo da mãe vai tentar fazer o parto normal. Então, habitualmente não se pede risco cirúrgico para um parto, porque vai acontecer de qualquer forma. Não se pede risco cirúrgico habitualmente para um paciente vítima de um acidente grave, um acidente automobilístico. Porque fraturou 2 pernas e teve um traumatismo craniano. Vamos chamar um cardiologista para ver se o coração aguenta. Enquanto o cardiologista chega, mesmo que ele esteja dentro do hospital, enquanto o cardiologista chega para avaliar o coração e para pensar sobre isso, pode ser que o paciente morra. Então, quando você tem situações de emergência em que há um risco à vida, a gente ignora todas as outras situações e a gente parte direto para tentar salvar a vida daquele que está em risco. Já nas situações eletivas, olha, eu estou com um problema, eu estava com a dor na barriga, fiz um ultrassom, descobri que era uma pedra na vesícula e estou querendo programar uma cirurgia. Essa cirurgia pode ser que dê certo na semana que vem ou no mês que vem. A gente ainda vai organizar e combinar direitinho. Então, como é uma cirurgia que vai ter uma anestesia, vai ter um tempo de recuperação, e além disso, não está colocando a sua vida em risco agora, nesse momento, então, habitualmente, o cirurgião vai lá e solicita uma avaliação cardiológica antes, para que o médico possa tentar examinar e tentar entender se o coração está pronto para essa cirurgia. Isso acontece, via de regra, nas cirurgias eletivas e até mesmo em algumas cirurgias de certa urgência, como, por exemplo, até o próprio caso da vesícula, quando a vesícula inflama, quando a gente tem o que a gente chama de colecistite, e você está diante de um quadro de urgência que ele não pode esperar muito tempo. Você não pode passar um ano com uma colecistite. Então você tem que ser operado mais rápido. Mas ainda assim há um tempo mínimo ali de algumas horas, alguns pouquíssimos dias, para que o médico possa examinar o paciente, possa programar algum tratamento cardíaco, se for o caso, para que depois ele esteja apto para a cirurgia. Então esse é o grupo de pacientes que precisa de risco cirúrgico. O que está na emergência, aquele paciente que está entre a vida e a morte, ele vai para a cirurgia sem passar por nenhuma avaliação, porque ele está precisando de resolver aquele problema. O paciente que sofre, como a gente diz, geralmente traumatismos, geralmente acidentes, ele não um paciente que teve um AVC hemorrágico, por exemplo, e esse AVC hemorrágico é de grande monta e precisa de uma drenagem urgente, ele não vai aguardar. O paciente com apendicite, que vem descobrir apendicite já quando está numa fase avançada, a gente normalmente não se pede risco cirúrgico, porque é uma condição que não pode esperar. Por outro lado, essas condições que tem como, eu vou fazer uma cirurgia de desvio de septo no nariz, é uma cirurgia que pode aguardar. Eu tenho um desvio de septo faz 10 anos, eu posso esperar mais 30 dias, ou 40 dias, ou 15 dias, ou uma semana, para que faça uma avaliação e que eu entre na cirurgia com uma camada a mais de segurança. Existe um prazo de validade para um risco cirúrgico? Mais uma vez, esse prazo de validade, ele costuma ser determinado pelo próprio médico que acompanha, que assiste o paciente, aquele que solicitou. Via de regra, o que a gente vê e o que a gente percebe é que a maioria dos cirurgiões costuma aceitar riscos cirúrgicos sendo avaliados num prazo aí de até 6 meses. Alguns, dependendo da situação do paciente. Se for um paciente de baixo risco, ou seja, aquele paciente onde a chance de ter uma complicação cardíaca durante a cirurgia seja pequena e a cirurgia em si também seja uma cirurgia tranquila, a gente percebe que alguns médicos aceitam, vamos dizer assim, essa avaliação com prazos até um pouco maiores, entre 6 meses e 1 ano. Mas habitualmente a maioria dos cirurgiões aceitam essas avaliações dentro desse prazo de 6 meses. É óbvio que isso depende de paciente para paciente e depende de cirurgia para cirurgia. Se a gente tiver, por exemplo, uma cirurgia complexa, como uma que a gente chama de cirurgia de Whipple, que é a pancreatoduodenectomia, é uma das cirurgias mais longas que existem na medicina. 10 horas de cirurgia, 10 horas submetido a anestesia, sendo cortado e tratado
dentro da sala cirúrgica, às vezes uma pequena mudança de condições pré-operatórias do paciente pode levar a uma mudança do seu estado prévio e, consequentemente, também a uma mudança do risco. E aí, às vezes, como a cirurgia é muito grande, se o risco cirúrgico é emitido e depois um laudo é emitido a respeito do risco cirúrgico naquele momento, e aí o paciente acaba não conseguindo se operar. Aí 2, 3 meses depois, o paciente está com a programação cirúrgica, devido à cirurgia ser muito grande, dependendo do perfil do paciente, o médico pode olhar e dizer, não, eu preferia que você refizesse a avaliação para saber a sua situação nesse momento atual. Mas, via de regra, se a gente tivesse de colocar um número aqui, seria 6 meses para a maioria das cirurgias e entre 6 meses e 1 ano para cirurgias de baixo risco em pacientes que também têm esse risco cardiovascular baixo. Mais uma vez, essa é uma determinação que não parte de nós, ela parte do médico que vai operar. Tanto é que a gente não coloca, né, quando a gente faz avaliações cardiológicas, a gente faz risco cirúrgico, a gente não coloca quanto tempo vale. Essa avaliação ela tem uma validade de tanto tempo. A gente diz aquela situação atual do paciente e aí, dependendo do tempo que o paciente leve para ser operado, o médico que vai operar que pode olhar e dizer, não, isso aqui não mudou de lá para cá não, desse mês passado para cá, ou de 4 meses para cá, de 6 meses para cá, isso não mudou não. Então a gente consegue operar tranquilamente. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor, minha irmã teve embolia pulmonar, com parte do pulmão direito infartado, está usando Xarelton, mas ela tem tido arritmia, pressão alta e sangramento gengival. 2 cardiologistas já disseram que o coração está normal, está apenas sobrecarregado, dá para bombear sangue só para um pulmão. Mas ela corre algum risco cardíaco devido a esses problemas? Está de repouso, mas segue com sangramento, ficou na UTI, mas está em casa. Agora ela deve procurar um hematologista ou um angiologista? Habitualmente a embolia pulmonar, ela advém, em boa parte dos casos, na maioria dos casos, de uma fonte trombótica. Então, o que é um êmbolo? É um coágulo que anda. E o que é um trombo? É um coágulo que se forma em um determinado local e habitualmente fica fixo no local. Então, a embolia pulmonar é a formação de um coágulo dentro dos pulmões que, na maioria das vezes, provém de uma fonte que não é do próprio pulmão. Na maioria das vezes, essa fonte ela advém de veias que estão nas pernas. Então, o paciente normalmente tem um processo de trombose nas pernas. Essa trombose, esse trombo, esse coágulo, que é fixo e formado lá nas pernas, ele costuma descolar-se das veias, cai na circulação e aí o local onde ele chega e para é nos pulmões. Isso é o processo de embolia pulmonar. Ela perguntou se a avaliação seria com o angiologista ou com o hematologista, né? Ambos podem fazer esse tipo de avaliação, sendo que cada um tem um papel distinto aí. O angiologista seria o médico que cuida das veias, né? Assim como das artérias. Anjo é de vaso. Então, o angiologista é o médico que cuida do sistema circulatório do nosso corpo. E como médico que cuida do sistema circulatório, o trabalho do angiologista seria fazer uma investigação do paciente, ou da paciente no caso, procurando sinais de trombose na paciente, para ver se a gente encontra a fonte, mas também e principalmente procurando alguma razão para que a paciente tivesse desenvolvido essa trombose. Porque é bem verdade que para o aparecimento da trombose venosa profunda e da embolia pulmonar é necessário que haja uma série de circunstâncias. E essas circunstâncias algumas vezes envolvem o que a gente chama de estado de hipercoagulabilidade, que é quando você tem uma tendência maior de formar coágulos do que a maioria das pessoas. Por isso que ela usa essa medicação aí que ela falou, que é o Xarelto, que é uma medicação que inibe a coagulação. E aí o paciente passa a ter, então, como efeito colateral, uma tendência maior a sangramento. Talvez por isso que ela tenha apresentado esses sangramentos gengivais. Quem sabe, pode ser uma possibilidade, ser um efeito colateral da medicação. Mas a medicação tem a sua indicação, né? Ela é indicada de fato para os pacientes com embolia pulmonar, porque na maioria das vezes você, além de outros fatores, para o aparecimento da trombose venosa, especialmente a trombose venosa profunda nas pernas, você precisa de alguns
fatores predisponentes, e um deles é esse, é o estado de hipercoagulabilidade. E aí o médico angiologista vai tentar rastrear e buscar, geralmente se faz isso com ultrassom Doppler, você vai tentar rastrear e buscar alguma fonte trombótica nas pernas e, associado a isso, buscar alguma alteração no sangue, alguma doença no sangue que possa favorecer o paciente a formação de coágulos. A gente chama isso de trombofilias. Existe uma série de doenças que são agrupadas sob o termo de trombofilias, né, com o mesmo nome, e que promovem essa tendência maior à formação de coágulos. Esse papel é desempenhado primariamente pelo hematologista, é o médico especialista no assunto, mas algumas vezes o angiologista também tem a experiência para fazer esse rastreio, essa investigação. E mesmo com esse quadro que ela apresentou da irmã dela, o coração dela pode estar bacana, pode estar legal? Sim, sim. A embolia pulmonar, ela pode ter repercussões negativas sobre o coração. O paciente com embolia pulmonar, ele pode de fato ter problemas cardíacos em função da embolia, da própria doença pulmonar, mas como ela mesma mencionou, em muitos dos casos se trata apenas de uma dificuldade momentânea ali do coração por não estar conseguindo atender direito às exigências do corpo. Na verdade, o coração é uma bomba que atende às exigências do nosso corpo. É como se a gente pensasse mais ou menos como um carro, que eu tenho um motor, e aí quem comanda o motor sou eu com o pé no acelerador, né? E com a mão ali na caixa de marcha, passando a marcha. Então, se eu quero ir mais rápido, eu aperto no acelerador e vou mais rápido. O que é que o motor faz? Ele responde, ele aumenta a intensidade dele, aumenta o giro dele. Então, o coração, na verdade, ele atende às necessidades do organismo, do corpo inteiro. Se meu corpo está precisando mais, o coração vai ter que entregar mais. Qual é o problema aí? É que o coração entrega mais, né, ou menos, mas ele recebe sangue oxigenado dos pulmões para poder entregar para o organismo. Se esse sangue não está vindo oxigenado dos pulmões, porque uma parte dele sofreu devido à embolia pulmonar, o corpo vai continuar pedindo mais e mais. E aí o coração acaba momentaneamente sobrecarregado enquanto a gente resolve o problema no pulmão. Então o trabalho do pulmão é oxigenar, tirar gás carbônico e botar oxigênio. E o trabalho do coração é pegar esse sangue oxigenado e distribuir para o organismo. Se o sangue não está oxigenando bem, porque eu estou com embolia pulmonar e uma parte dos pulmões está afetada, o que é que o corpo vai dizer? Não, eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de mais oxigênio. E aí o coração vai ter que trabalhar dobrado, porque está tendo pouco sangue oxigenado para poder cair na circulação. Então isso momentaneamente exige um pouco mais do coração, tanto é que um dos sinais frequentes de paciente com embolia pulmonar é o que a gente chama de taquicardia. O coração ele acelera para tentar compensar a falta de oxigênio. Ele tenta compensar isso rodando mais vezes o sangue. O sangue não carrega mais tanto oxigênio, então, como eu não consigo carregar mais tanto oxigênio porque o pulmão está com defeito, eu faço o sangue rodar mais vezes, porque aí ele vai carregando de pouquinho em pouquinho e eu tento compensar isso. Mas geralmente isso é temporário. Ela fala que é uma jovem que não bebe, não fuma, não tinha refrigerante, faz exercícios físicos, alimenta-se bem, né? Tem apenas 26 anos de idade, mas acha que que depois, que o anticoncepcional pode ter causado isso. É possível isso? Sim, é possível sim. Já existe associação. Isso não, o objetivo não é que a gente crie pânico e que as mulheres abandonem o uso do anticoncepcional, né? Mas, e outra coisa, a gente sabe que para a quantidade de pessoas que usam anticoncepcional, a quantidade de pacientes que desenvolvem embolia pulmonar é uma proporção mínima dos pacientes, mas mínima mesmo. Então, assim, o anticoncepcional, via de regra, é considerado seguro. O que pode ter acontecido aí nessa questão é que o anticoncepcional, ele aumenta marginalmente, ele aumenta ligeiramente as chances do paciente ter um fenômeno trombótico. Se você pega isso num paciente que tenha uma predisposição, que já tem uma doença prévia, que não era conhecida, mas que tinha essa tendência, você junta dois fatores e aí pode levar ao aparecimento sim da doença, da embolia pulmonar. Doutor, tem um amigo fumante que tem 65 anos de idade, infartou, fez cateterismo e vai fazer uma safena. É perigoso ele vir a óbito? Pergunta nosso ouvinte. Sim, a cirurgia da ponta de safena é uma cirurgia que inerentemente tem os seus riscos. Eu uso no consultório a analogia de você estar sozinho à deriva, numa pequena jangada em alto mar. E aí essa é a situação atual em que você se encontra.
e a cirurgia da ponte de safena aí figuraria como sendo um navio cargueiro que está passando ali perto de você e teria a possibilidade de lhe levar de volta para um estado de segurança que seria você retornar para a terra firme. Nesse meio do processo, para você sair da situação onde você está, em cima da jangadinha, que havemos de concordar, se você está sozinho numa jangada, não tem absolutamente mais nenhum recurso, não tem alimento, não tem nada, as suas chances de sobrevivência também não são muito boas. Se você continua do jeito que você está, suas chances de sobrevivência não são muito boas. E aí você vai migrar desse local onde você está, dessa jangadinha onde você está, para um barco seguro que vai te levar para a terra firme. Porém, na hora que você vai fazer isso, nesse processo, nesse trânsito, o que é que pode acontecer? Você sair da jangada, vem uma onda forte, ele joga contra o navio, você se acidenta. Um tubarão vem e morde sua perna. Ou você cai e a hélice do navio vai e tritura você e você morre. Então, existem vários obstáculos a serem vencidos durante esse trânsito. Mas é esse processo de sair da sua jangada para um barco seguro que vai lhe dar as melhores chances, vamos dizer assim, de você ter uma qualidade de vida maior no futuro e de você sobreviver. Então a cirurgia corre risco de óbito? Corre. É uma das cirurgias com maior risco de morte que a gente tem na medicina. São as cirurgias cardíacas. Você tem uma duração de cirurgia de 6 horas aproximadamente, algumas delas, inclusive, você tendo que parar o coração e botando a circulação para funcionar com uma máquina, que a gente chama de circulação extracorpórea, mas ainda assim, com esse risco alto, que aqui a gente gira na casa de 3 a 4%. Para a gente é altíssimo isso, mas é 3 a 4% a gente vê nos estudos de população mundial. Então, essa cirurgia que é arriscada ainda é, no nosso entender, a melhor chance que o paciente tem de ter uma vida mais longa. Ele pode sofrer um problema na cirurgia? Pode. Ele pode morrer, ele pode sair com AVC, ele pode precisar de hemodiálise, mas quando a gente coloca no contexto geral da maioria dos pacientes que fazem essa cirurgia, a maioria deles vive mais e vive bem. É lógico que tem alguns que podem sofrer no meio do caminho, como a gente disse, você vai sair da jangada e vai para o navio, pode acontecer algum acidente, mas a maioria vai conseguir atravessar, vai chegar no navio e depois vai para o seu lugar seguro, em terra firme. Para fechar, quem toma remédio de pressão nunca mais pode parar? Marcos, eu chamo, pronto, hoje é o dia das analogias, né? No consultório eu digo que o remédio de pressão é como um casamento. Você pode até separar, mas dá um trabalho danado. Não é um negócio simples, não. A gente quando faz, habitualmente, é diferente de você fazer um tratamento, por exemplo, de uma sinusite. Tô com uma sinusite, vem aqui, você vai tomar um remédio durante 14 dias e um tratamento com corticoide durante 1 mês ou 2 meses e depois a gente encerra o tratamento. É assim que é planejado uma série de condições, de doenças que nós temos no nosso corpo. Mas não funciona assim, estou com uma gastrite. Você vai precisar de algumas mudanças de estilo de vida e o tratamento médico vai durar 2 meses, com um bloqueador ácido. Se você tiver uma bactéria associada, vai fazer um tratamento ali de antibiótico por mais 1 semana. Mas no tratamento da pressão alta, a gente não funciona desse jeito. Quando a gente começa um remédio, a melhor coisa que eu poderia dizer é, quando nós começamos um remédio de pressão para um paciente que tem pressão alta, nós começamos sem data para parar. Isso não quer dizer necessariamente que será por toda a vida. Às vezes lá na frente, se o paciente tem essa pressão alta, porque andava comendo muito sal, estava sedentário demais, estava com muito peso, estava muito estressado, tem um monte de fatores ambientais aí que estão colaborando para isso. E se ele decide que vai mudar de vida, vai começar a fazer exercício, vai perder peso, vai comer menos sal, vai tentar tornar-se de alguma forma menos estressado, e isso tem uma repercussão positiva sobre a sua pressão, ele pode lá na frente vir a deixar de precisar do remédio. Então a gente só não promete isso para nenhum paciente porque a gente não sabe quando isso se vai acontecer e quando vai acontecer. Então habitualmente quando a gente inicia, essa é a minha prática, quando eu inicio o remédio, eu digo, olha, nem é por toda a vida e nem é com o prazo certo, ele é por prazo indeterminado. Quem vai dizer isso? O seu próprio organismo, e se você tiver ainda coisas boas a fazer para mudar na sua vida, tente fazê-las, porque isso pode deixar você lá na frente sem necessidade de uso do medicamento. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. 7h38, já já a gente volta com mais